Conseguem ouvir aí? Mais uma live, a segunda já de hoje. Beleza, tem um aqui. Próximo vai ser do Gans. Conseguem ouvir? Tranquilo aí? Melhor banda mesmo. Boa. Ai, deixa eu ver. Tá dando pra ouvir então, tranquilo, né? Mais uma aqui. Acabei de terminar uma. Vocês também estavam na live do professor Cássio, né? Que bom que os outros professores aí compraram essa ideia aí, né? Hoje vai ser rápido, tá, pessoal? Vamos falar sobre reconvenção e vamos falar sobre revelia. Beleza? Vamos esperar um pouquinho. O pessoal ainda tá se recuperando ainda da outra live, do outro professor. O áudio tá bom? Que bom. Fala, meu amigo Thales Vinícius, grande advogado. Uma honra ter você aqui. Compartilhamos aí desse bom gosto, né? A única diferença é que você é corintiano. Seu único defeito. Se fosse flamenguista, seria um homem perfeito. Mas ninguém é perfeito, né? Corintiano, infelizmente. Que bom. Que bom que o áudio está bom. Esperar aí 3 minutinhos para... Mais 3 minutinhos aí pra gente dar início, tá? Mais uma live. Vocês estão cansados, eu também. Acabei de terminar uma. Vamos começar outra. Tema de hoje: reconvenção e revelia. Reconvenção e revelia. Mais uma, Tati, mais uma. Não podemos deixar os acadêmicos na mão, né? Uma honra ter a sua presença aqui. Deixa eu colocar aqui. 3, 4, 3. Podemos começar então? Live específica para o terceiro ano, tá? Aula específica aí para o terceiro ano, mas quem quiser participar, esteja à vontade. Hoje nós vamos falar sobre reconvenção e também sobre revelia, tá? Reconvenção e revelia. Nós tivemos uma live já, né? Nós tivemos uma live que falamos sobre as respostas do réu, não é isso? Falamos sobre as respostas do réu, falamos sobre os tipos de defesa, e hoje a gente vai falar sobre reconvenção e revelia, que na parte da reconvenção ainda está dentro daquele sistema de impugnação possível por parte do réu, tá bom? Vou salvar a live e ela vai estar no YouTube, tá? Todas as lives que eu tô fazendo, eu tô salvando e eu tô upando no YouTube,
para deixar lá disponível no YouTube, tá? E aí quem tiver dúvidas, a gente tenta tirar as dúvidas aqui na live mesmo, mas também vamos tirar a dúvida depois, tá? Então eu tenho recebido algumas dúvidas pelo próprio Instagram, pelo WhatsApp também, e aí a gente tira as dúvidas aí, tá bom? Tranquilo? Podemos começar então? Bom, meus amigos, boa noite, sexta-feira, quarentena, todo mundo em casa, né? Esse sextou tá meio diferente, não é isso? Muita gente estaria uma hora dessa, 8 horas, estaria aí na balada. Infelizmente, diante dessa situação, né, estamos enclausurados. Isso não significa que ficaremos sem aula, tá? A aula vai ser online nos termos aí da portaria 343 do MEC, que autoriza aí as instituições a substituírem. Queria saber, eu não concordar com o prazo maior que o juiz der pelo princípio da adequação, se poderia ser feito algum recurso para aumentar. Sim, poderia. Se for uma decisão interlocutória, você poderia ajuizar, você poderia interpor agravo de instrumento, que é o recurso cabível contra a decisão interlocutória. Vintage. Tu estava na outra live, era, Michel? Tu tá falando no assunto da outra live, macho? Que bom, Michel. É isso aí, cara. Não é só ficar jogando videogame, não, pô. Tem que estudar. Que bom. Isso aí é da outra live, pessoal. Quem não tá entendendo, tá? Michel, ele tava na outra live que a gente tava fazendo, que eu tava falando sobre normas fundamentais, falando sobre os princípios. E aí eu falei sobre o princípio da adequação, que é a possibilidade que o juiz tem aí de aumentar os prazos, dependendo das peculiaridades do caso concreto. Então aí ele já está tirando as dúvidas aqui, já respondi. A gente temos quórum já, né? É uma turma só. Vamos lá, então. Na aula passada nós falamos sobre contestação. Então na contestação, o réu, né, ele após a audiência de conciliação e mediação... Free Fire. Após a audiência de conciliação e mediação, então começa o prazo para apresentação da contestação, prazo de 15 dias. E aí dentro dessa contestação, o réu vai poder então impugnar todas as matérias que ele entender pertinentes ali naquele caso concreto, tá? Então ele vai poder impugnar de forma preliminar, se tiver um defeito processual, ou ele pode fazer a defesa de mérito, fazendo uma negatória daquilo que foi alegado na inicial. Contudo, senhores, dentro desse sistema de defesa que nós falamos na aula passada, dentro desse sistema de defesa que falamos na aula passada, nós temos a possibilidade da reconvenção. A reconvenção, ela é uma forma de contra-ataque pelo réu. Então imagine a seguinte situação: o autor está cobrando uma obrigação de fazer, vamos supor. Olha, eu lhe contratei para prestar um serviço, você não prestou o serviço, eu estou ajuizando a ação para que você seja obrigado a prestar o serviço. E aí o réu, entendendo que não merece guarida as alegações da inicial, ele pode inclusive contra-atacar. Ele pode dizer o seguinte: olha, eu não prestei o serviço que você me contratou para fazer porque você está me devendo, né? Então me pague, agora quem vai me pagar é você. É muito comum, senhores, isso acontecer, por exemplo, nos processos contra a Energisa. A Anne está aí já? Tá, a Anne está aqui, então ela sabe muito bem dessa situação. Dentro dos juizados, a reconvenção é chamada de pedido contraposto. Mas vamos trabalhar só com um procedimento comum aqui, tá? Vamos trabalhar com um procedimento comum. Então, imagine um processo contra a Energisa. Você está cobrando algo da Energisa e aí, dentro dessa estrutura, você cobra, por exemplo, que você teve a luz cortada. E aí a Energisa vem e diz: olha, eu só cortei a luz do Marcos porque ele está devendo. Inclusive, eu quero que o Marcos pague. Então agora que o Marcos entrou contra a processo... E aí, Thiago? Olha aí o advogado da Energisa chegando aí, ó,
para participar. Foi bem na hora, a gente estava usando a Energisa como exemplo, né? Mas nesse ponto aqui eu estou falando bem da Energisa, tá? Estou falando da Energisa quando ela contra-ataca, quando ela faz aí, dentro do sistema do juizado, o pedido contraposto, ou dentro da justiça comum, a reconvenção, tá? Então o cara que é gaiato, ele vai ajuizar a ação contra a Energisa, às vezes a Energisa vai chegar e vai dizer o seguinte: olha, você está devendo. Inclusive, vamos aproveitar esse processo aqui e me pague. Eu não vou nem ajuizar a ação contra você não, já vou cobrar aqui. A reconvenção é um contra-ataque feito pelo réu. Então ele vai fazer a contestação, ele vai contestar, ele vai arguir as preliminares que ele tiver que arguir, ele vai fazer a defesa de mérito dentro desse sistema de defesa, ele vai fazer a defesa de mérito. Então você tem ali as preliminares, você tem a defesa de mérito, e dentro da contestação, e esse é a grande novidade deste código, tá? Muito cuidado quando vocês forem pesquisar aí na internet, sobretudo quando você pesquisa modelos, tá? Quando você pesquisa modelos, os modelos eles trazem a reconvenção fora da contestação. Hoje é diferente. A reconvenção ela é um tópico da contestação, e esse é o primeiro ponto da aula. A primeira premissa da nossa aula é: a reconvenção ela é um tópico da contestação. Então, dentro da estrutura, quando você está estruturando a contestação, quando nós voltarmos aí para as aulas expositivas em sala de aula, se Deus quiser, logo, eu vou mostrar para vocês uma contestação bombada. Né? O que seria uma contestação bombada? Uma contestação com preliminares, uma contestação com reconvenção e com defesa de mérito. Para vocês verem, assim como a gente fez na petição inicial, mostrei para vocês lá uma estrutura de uma petição inicial, do início ao fim, depois a gente finalizou vendo uma petição inicial na prática. Vou fazer isso com vocês também, tá? Reconvenção, eu vou mostrar para vocês uma contestação com todos esses instrumentos, esses institutos. Professor, me relembram de não é aceita a reconvenção. Lembro de algo dito isso ano passado. Não, vamos lá. Calma, eu vou já falar quando que é aceita a reconvenção e quando que não é aceita, tá? Ela é um tópico, tá? Então imagine o seguinte, eu tenho lá minha contestação. A contestação, aí eu coloco lá as preliminares. Então, item 1, da impugnação ao valor da causa. Item 2, da ilegitimidade da parte. Item 3, da reconvenção. Geralmente as pessoas colocam a reconvenção ao final. Não importa, tá? Não importa a ordem. Ela só tem que estar dentro do corpo da contestação. E ela tem que estar identificada. Então ela é um tópico da contestação. E aí dentro da reconvenção ela funciona como se fosse inclusive uma petição inicial, porque de fato ela é um contra-ataque. Só que o código de 2015, ele simplificou a reconvenção. O que ele fez com a reconvenção? Olha, você, réu, vai fazer a contestação, dentro da contestação você já abre um tópico e já cobra ali dentro. Então você não precisa fazer uma petição inicial. No código passado, o que nós fazíamos era, fazia a contestação e protocolava a reconvenção em uma outra petição, tá? Como se fosse uma inicial. Hoje em dia é mais simplificado, você pode então protocolar a reconvenção como tópico. Ou como forma autônoma, exatamente. Exatamente, quando o autor não contestar, ele pode só reconvir. Eu vou falar isso mais à frente, mas é perfeita a colocação aí. Ele pode só reconvir, né? Mas se ele não contestar, nós temos uma consequência jurídica, tá? Que é a revelia, tá? Então a reconvenção ela está prevista no artigo 343. Artigo 343, nós temos a previsão legal da reconvenção, que vai falar o seguinte: na contestação é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. O que isso significa, senhores? O que isso significa conexo com a ação principal? Significa que a cobrança, esse contra-ataque que você vai ter naquele processo, ele tem que ter uma relação de causalidade com o que está sendo alegado na inicial. Vocês lembram o exemplo que eu iniciei a aula? O exemplo que eu iniciei a aula foi o seguinte: quando você ajuiza uma ação,
imagine uma ação contra a Energisa, o contra-ataque, a reconvenção, a cobrança tem que guardar a relação de causalidade com aquela cobrança que está sendo feita na inicial. Então tem que existir essa relação de causalidade entre o que está sendo pedido na inicial e o que você está reconvindo. Então, imagine o seguinte, nós temos uma conta de luz ali que está sendo discutida. O autor vem a juízo dizendo, olha, a minha conta está muito alta e eu não vou pagar e eu quero que o judiciário deixe eu não pagar. Né? Aí vem a Energisa e diz, olha, essa conta ela é devida, inclusive eu vou aproveitar o processo para cobrar essa conta. Vejam que nós estamos falando da mesma relação jurídica. E é isso que o código fala quando ele fala conexão com a ação principal. Certo? E aí, dentro desse sistema, senhores, dentro desse sistema, quando o réu ele apresenta a reconvenção na sua contestação, muita atenção aqui, tá? Muita atenção. Quando o réu apresenta a contestação, a reconvenção dentro da sua contestação, o processo ele vai se tornar o que a doutrina chama de processo complexo. Processo complexo. Por que processo complexo? Porque o autor vira réu e o réu vira autor. E aí, dentro dessa complexidade processual, autor é autor e réu é réu e autor. Tá? Por isso o processo ele se torna um processo complexo. Dentro desse sistema também abre-se um prazo para que o autor, agora na qualidade de réu, conteste a reconvenção. Então ele vai ter um prazo de 15 dias para contestar a reconvenção. Vocês estão me entendendo? Nesse ponto da reconvenção, o autor, que era aquele que estava cobrando, ele virou réu. Tá? E enquanto o réu, com base no princípio do contraditório material, ele tem que ter o direito de se defender. Então, dentro desse sistema de reconvenção, o réu vira autor e o autor vira réu. E aí o réu vai ter que se defender, vai ter que apresentar contestação. Então nós teremos um processo complexo porque nós temos a possibilidade de existir duas contestações dentro do processo. A contestação apresentada pelo réu, enquanto processo comum, e a contestação apresentada pelo autor, enquanto processo complexo. Tá? Jesse, tá travando aí, pessoal? Esses dias a internet está um caos, né? Sobretudo a net. A net está bem ruim, né? Quem tem net está sofrendo. Por quê? Porque está todo mundo em casa, todo mundo usando, né? E a net não tem aguentado aí, né? Não está aguentando a quantidade de pessoas conectadas ao mesmo tempo. Não tá aguentando. E aqui eu tenho Oi Fibra, então eu não estou tendo tanto problema. Por quê? Porque não são todas as pessoas que têm Oi Fibra, né? Então as lives elas estão, nem para mim não está travando, mas geralmente para quem tem net tá um pouco ruim. Então nessa complexidade processual, a reconvenção, o autor vai ter então que contestar a reconvenção. Alisson, advogado da Energisa, aí veio aqui para falar bem da Energisa. Advogado da Oi, aí vem aqui para falar da Oi. Por enquanto a Oi Fibra ela é muito boa, né? Como a net era muito boa no começo também. Eu quero ver depois, né? Quero ver depois. Depois é que o bicho pega. Nós temos alguns pressupostos processuais da reconvenção, tá? Pressupostos para que ela possa ocorrer. Se não existir esse pressuposto, a reconvenção não vai ser permitida. Então, fica ligado aí, Ana Luísa, você fez essa pergunta. É preciso que tenha um processo em trâmite. Para você ter reconvenção, é preciso a existência de um processo, né? E aí o legitimado para propor a reconvenção é o réu, tá? Então, nesse ponto aqui, é bem tranquilo. Além disso, deve seguir o mesmo procedimento. Estamos falando de procedimento comum na inicial, a reconvenção deve seguir o procedimento comum também, tá? Além disso, a competência para julgar a reconvenção, adivinha, é do juiz que vai julgar o processo.
Inclusive, ele vai dar uma sentença só, tá? Uma sentença só. Quando ele for julgar o processo ao final, ele vai dar uma sentença só. E aí, nessa sentença, ele vai fundamentar a sentença, ele vai julgar o pedido inicial, ele vai julgar o pedido reconvencional. Beleza? Reconvencional. Então, ele julga tudo junto, em uma sentença só. Beleza, pessoal? A reconvenção, diz o parágrafo 3º, aqui do artigo 343. É só um artigo, tá? Reconvenção é só um artigo. Ela pode ser proposta por réu em litisconsórcio com terceiro, tá? Se aquela ação ela envolve um terceiro, o terceiro pode fazer parte da legitimação ativa dessa ação. O parágrafo 6º, ele fala o seguinte, aqui a Raquel já adiantou também, né? O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Então, vocês já entenderam, reconvenção, ela é um contra-ataque, tá? Ela é um contra-ataque, você vai cobrar algo do autor. E, como eu disse, a reconvenção em regra, ela vai existir, ela vai ser protocolada dentro da contestação. Mas o parágrafo 6º, ele permite que você apresente apenas a reconvenção, que você não apresente a contestação e apresente só a reconvenção, só o contra-ataque. O código permite. Ocorre, senhores, que se for apresentado só a reconvenção, sem a contestação, vai ter um efeito jurídico. E eu quero que vocês prestem bastante atenção agora, tá? Diferente dos juizados especiais cíveis, quando você não apresenta a contestação aqui no procedimento comum, ocorre o fenômeno da revelia. Revelia. O que é revelia no procedimento comum? E eu estou diferenciando a revelia do juizado com a revelia do procedimento comum, tá? Porque são diferentes. A revelia do juizado ela pode ocorrer de duas formas. Aqui no procedimento comum, processo de verdade mesmo, porque o juizado é um procedimento especial, no processo de verdade, a revelia só ocorre em uma situação: a ausência jurídica da contestação. Anotem isso, tá? Anotem. Só vai existir revelia no procedimento comum, se houver a ausência jurídica da contestação. Posso ser condenado em litigância de má-fé se eu apresentar uma reconvenção sem fundamento? Posso, com certeza. Assim como na inicial, né? O que mais tem é pessoas litigando de má-fé nas iniciais. Se você reconve de má-fé, você também pode, lógico, ser condenado por litigância de má-fé. Sobretudo os processos da Energisa, o que nós temos visto é que a maioria das pessoas entenderam e sentiram que o judiciário está deferindo tudo contra a Energisa, né? Esse sentimento desse aumento exacerbado, e aí o judiciário tá meio que cacete na Energisa, tá todo mundo ajuizando a ação. Às vezes as pessoas devem a Energisa, estão ajuizando a ação e estão ganhando, né? Por enquanto. Daqui a um tempo, talvez isso normalize. Mas o que tem de gente aí de má fé, ajuizando a ação contra a Energisa, sabendo que o Poder Judiciário está deferindo a maioria dos pedidos, sobretudo os pedidos liminares, de grande monta aí mesmo, né? Então, voltando à revelia, nós temos duas situações. Nos juizados especiais cíveis, duas são as possibilidades de acontecer a revelia, tá? E daqui a pouco eu vou falar o conceito de revelia, os efeitos da revelia e as consequências da revelia. E tem muita polêmica aí, tá? No juizado, se você falta, você enquanto réu, tá? Você enquanto réu. A reconvenção não tem nos juizados especiais, não. A reconvenção, ela existe nos juizados, mas ela tem um outro nome, tá? Que é chamado de pedido contraposto. Pedido contraposto. Legislação especial tem lá a possibilidade do pedido contraposto. Nada mais é do que a reconvenção com outro nome. Então vamos lá. Dentro do juizado, se você é réu e falta audiência de conciliação, você vai pegar revelia, tá? Se você falta audiência de forma injustificada,
você pega a revelia. E também se você não apresenta a contestação. Lá na hora da audiência de instrução e julgamento do juizado, você pode apresentar a contestação de forma oral. E aí o prazo para contestação no juizado é até a data da audiência, né? Até o momento da audiência pode fazer a contestação oral. Mas se você não fizer essa contestação, você também vai pegar a revelia. Tá? Dentro do procedimento comum é diferente. No procedimento comum, você pode faltar a audiência de conciliação. Não vai ter revelia, tá? O que pode acontecer é o juiz condenar aquele que faltou à audiência por ato atentatório à dignidade da justiça. Mas não vai ter revelia, tá? Revelia só existe quando há a ausência jurídica de uma contestação. Por que eu estou falando ausência jurídica? Porque essa contestação, ela tem que ser uma contestação, dentro do prazo. Se for uma contestação fora do prazo, se for intempestivo, ela não é considerado para fins de revelia, e aí o réu vai pegar a revelia do mesmo jeito. Já vi muitas situações, eu como autor, aí o réu apresenta a contestação no 16º dia. Na live passada que nós acabamos de estudar, falei sobre o princípio da adequação, que o princípio da adequação permite, inclusive, que o juiz possa alargar os prazos, ele possa aumentar os prazos, mas isso tem que ser requerido, tá? Isso tem que ser requerido pelo réu, tá? Então o réu tem que requerer e fundamentar, dizendo, olha, eu não posso analisar esse processo com 15 dias úteis, eu preciso de mais tempo. O juiz, com base no princípio da adequação e na permissão legal, ele pode alargar o processo. Fora disso, 15 dias, então tem preclusão depois disso, tá? Então, essa contestação ela tem que ser uma contestação válida, tá? Para você não pegar revelia. E o que é revelia? O que é revelia? O que é revelia? Cuidado, tá? Você coloca revelia no Google, ele vai dizer que considera-se verdadeiros os fatos alegados na inicial. Esse não é o conceito de revelia. Não tem nada a ver com revelia, tá? Revelia para o procedimento comum é a ausência jurídica da contestação. Anotem isso aí, tá? Revelia para o procedimento comum é a ausência jurídica da contestação. Valeu, Alisson, meu amigo. Muito obrigado aí pela presença. Baluarte da advocacia, grande flamenguista. Pé quente, ganhamos todas que assistimos aí, hein? Menos aquela do Cruzeiro, que a gente foi pro Maracanã e perdemos por causa do Arrascaeta. Mas, enfim, são outros tempos, né? Tempos de outro patamar. Pois bem, então a revelia é a ausência jurídica da contestação. Isso acontece, pessoal, isso acontece porque o artigo 344, ele vai falar o seguinte: se o réu não contestar a ação, se o réu não pode repetir a revelia nos juizados, vamos lá, existem duas possibilidades de revelia nos juizados. Se o réu falta a audiência de conciliação, ele pega a revelia, ou se ele falta a audiência de instrução, ele pega a revelia, ou se ele não apresenta a contestação, tá? São essas duas formas. No procedimento comum, somente a ausência jurídica da contestação. E aí o 344 ele fala o seguinte: se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Tá? E presumir verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. O lance aqui é o seguinte, senhores. Imagine a situação em que o autor ajuiza uma ação, falando lá várias coisas que... Vamos trabalhar com ato ilícito. Olha, eu fui xingado, espalharam uma foto minha difamatória, eu com a camisa do Vasco, e espalharam essa foto eu com a camisa do Vasco, e isso feriu a minha honra, e eu tenho direito a dano moral porque isso me abalou bastante. A pessoa que espalhou a foto do Marcos com a camisa do Vasco, ela não contesta. E aí o juiz vai fazer essa análise, tá? Isso não é automático. O efeito de presunção de veracidade da inicial não é automático. E isso muita gente se confunde. Todo mundo pensa que quando tem revelia, já tem presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. Não é isso, tá? O juiz vai fazer uma análise. E aí, dentro dessa análise, se
tiver requisitos mínimos de provas ali dentro da inicial, ele vai poder praticar, né, ele vai poder instituir essa presunção de veracidade da inicial. E isso vai causar o que nós chamamos de julgamento antecipado do mérito. Se o juiz aplicar o efeito do artigo 344, isso caracteriza, a consequência é o julgamento antecipado do mérito. Ou seja, temos a inicial, tivemos a audiência, o réu não foi, abriu o prazo para contestação, o réu não contestou. Aí o que o juiz vai fazer? Ele vai fazer uma análise. Ele vai olhar a inicial e, se a inicial já tiver uma prova pré-constituída, aí ele vai poder, então, dizer o seguinte: olha, aplico a revelia, aplico os efeitos do 344 e vou ao julgamento antecipado do mérito. Ele já sentencia, acaba o processo ali e aí o autor ganha. Isso não significa que toda vez vai acontecer, tá? É possível, por exemplo, nesse caso hipotético que eu acabei de falar para vocês, olha, ele me xingou, ele me chamou de vascaíno, ele espalhou uma foto minha com a camisa do Vasco, isso ofendeu a minha honra, A minha prova qual é? Testemunhal. Apenas prova testemunhal. As testemunhas, as pessoas que convivem comigo, que sabem o abalo que aquela situação causou em mim, eu vestido com a camisa do Vasco, com certeza ficaria em uma depressão profunda, tá? Nesse ponto, o juiz não vai aplicar os efeitos do artigo 344. Ele não vai aplicar, né? Por quê? Porque ele precisa que essa prova continue sendo produzida. Ele precisa marcar uma audiência para ouvir as minhas testemunhas, tá? E eu quero que vocês anotem aí o seguinte: apesar do réu ser revel, ou seja, ele não vai mais ser intimado, dos atos do processo. Ele não vai mais ser intimado. Não sou vatar. Mas olha, rapaz, Raquel, gosto tanto de você, rapaz, você falar um negócio desse. Ele não vai mais ser intimado dos atos do processo, mas ele vai poder participar de toda a produção processual, toda a produção probatória, ele vai poder participar das audiências e tudo mais. É subjetivo. A aplicação do efeito do 344 é subjetivo do juiz, tá? É uma aplicação subjetiva, porque ele vai fazer essa análise. Nós vamos ver os incisos, e os incisos eles trazem outras situações. Eu estou explicando para vocês verem que esse efeito ele não é automático. Beleza? Não é automático. Então, ele precisa aplicar. Ele aplicando o efeito do 344, a consequência é o julgamento antecipado do mérito. Tá? Anotem isso aí, tá? Consequência da aplicação da presunção de veracidade da revelia é o julgamento antecipado do mérito. Essa presunção, como acho que foi a Raquel que falou aí, essa presunção ela é relativa, ela não é absoluta, justamente pelo que eu acabei de falar aqui com os senhores. Ok? E aí, o 345 ele vai dizer o seguinte: olha, a revelia não vai produzir o efeito mencionado no 344 se, inciso 1, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Quem estudou comigo em TGP lembra que nós, quando falávamos de litisconsórcio, eu falava litisconsórcio passivo, por exemplo, eu falava que um dos litisconsortes passivo poderia salvar o outro réu. Imagine 3 réus no polo passivo. 2 deles não contestam a ação. E aí o terceiro vai e contesta. Aí ele salva os outros. Eles vão pegar a revelia, mas não vai aplicar a presunção de veracidade. Então o juiz vai tocar o processo para frente, tá? O inciso 2 fala o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Então imagine um processo de família que versa sobre direitos indisponíveis, né? Mesmo se for revel, você não vai poder aplicar o efeito do 344, não vai poder julgar liminarmente o mérito, julgar antecipadamente o mérito. Então imagine uma ação de reconhecimento de paternidade. O pai não contesta a ação. Aí o juiz vai e decreta que o pai é pai. E já manda ele pagar alimentos, se não pagar vai ser preso. Não funciona assim. Como versa sobre direitos indisponíveis, o juiz vai querer ouvir as partes. Ele vai querer
que seja produzida a prova, tá bom? Salvo se essa prova tiver sido produzida de forma antecipada, aí você já preenche lá aquela lacuna da produção de prova, já tem lá você já tem ali a certificação de que o cara é realmente pai. Inciso 3. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Lembre que eu acabei de falar, o nosso exemplo hipotético, ele se encaixa aqui no inciso 3 e no inciso 4 um pouquinho também, mas mais no inciso 3. Eu trago a alegação, eu digo que eu sofri um dano porque alguém me chamou de vascaíno ou espalharam uma foto minha com a camisa do Vasco, tá? Só que eu digo o seguinte, olha, eu estou falando isso, mas a prova eu só vou apresentar depois. Então, o que seria indispensável à propositura da ação nos termos do artigo 320? A prova testemunhal, tá? Agora sim, se eu tiver uma prova testemunhal, uma prova oral documentada, aí eu vou vai ter preenchido esses requisitos, tá? Fora disso, se eu não apresentar essa comprovação, eu não vou ter ali o julgamento antecipado do mérito. Inciso 4. Inciso 4. Para a gente já ir para a parte final da nossa live. As alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante nos autos. Então o autor ele fala algo na inicial e de plano o juiz já percebe que aquilo é mentira. Isso é possível acontecer. Ou o autor fala algo na inicial e quando o juiz vai analisar a prova, os documentos que ele juntou, aquilo que está falado na inicial não tem conexão com um documento. Então ele vai dizer, olha, o que tu falou, o documento diz outra coisa. Aí ele não vai aplicar o efeito do artigo 344. Beleza? Tranquilo, pessoal? Até aqui tudo de boa? Me deem um feedback aí. Tá travando, vocês estão entendendo? Estou falando muito rápido. Oi? Tá de boa, Michel? Tá tranquilo? 346 é o último artigo que trata da revelia. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data da publicação do ato decisório no órgão oficial. Isso significa... Aqui não está travando porque estou usando 4G. Pois é. Isso significa que o processo vai fluir, mesmo se ele não tiver advogado. Se ele tem advogado, se ele constitui advogado depois da revelia, automaticamente o advogado vai receber as intimações, tá? Vai receber. Porque nós temos um sistema que toda vez que é publicado algo em nosso nome no Diário de Justiça, isso chega pra gente. Mas se ele não tiver advogado, o processo vai andar do mesmo jeito, tá? Ele não vai mais ser intimado de nada. Ele vai ser intimado depois, quando ele já tiver que pagar, tá? Então, se ele não tiver, o advogado vai fluir do mesmo jeito. E para encerrar, o parágrafo único. O parágrafo único é importantíssimo também. Ele fala o seguinte: o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. O que isso significa? Lembra que eu acabei de falar? O revel, tá? Só um detalhe. Revelia só pro réu, tá? Pelo amor de Deus. Não existe revelia pro autor. Revelia só pro réu. Por que é só pro réu? Porque a revelia é a ausência jurídica de contestação. Tá bom? Beleza? Então, o que eu tava falando? O réu, ele vai poder intervir em qualquer momento do processo, tá? Ele não vai ser intimado, mas ele pode estar acompanhando o processo. E a qualquer momento ele vai poder entrar no processo, ele vai poder impugnar, ele vai poder recorrer, ele vai poder participar das audiências. Ele só não vai ser intimado disso, tá? Ele só não vai ser intimado pessoalmente disso, mas ele vai poder produzir toda a prova dentro do processo. Então fiquem ligados para a regra do parágrafo único. Beleza, meus amigos? Beleza? Tranquilo? E aí, sobre revelia, basicamente é isso. Não tem a única preocupação minha em relação à revelia é justamente
o fato de que muitas pessoas, quando estão estudando revelia, pensam que o conceito de revelia é presumir-se verdadeiros os fatos alegados na inicial, e não é isso. Revelia, o conceito é ausência jurídica de contestação. E aí nós temos um efeito, o efeito do 344, que é presumir-se verdadeiros os fatos alegados na inicial. Isso não significa que essa presunção seja absoluta. Pelo contrário, ela é uma presunção relativa. Então, existem casos em que não vai ocorrer a presunção de veracidade na revelia. Se ocorrer a presunção de veracidade, a consequência jurídica disso é o julgamento antecipado do mérito. Se não ocorre a presunção de veracidade dentro da revelia, o processo então continua. Então, resumindo, só para a gente encerrar, revelia é a ausência jurídica de contestação. Se você não, aí você tem um efeito do 344, tá? O efeito do 344 é a presunção de veracidade, beleza? Só que essa presunção, ela é relativa, tá? Ela é relativa. Ela não é automática e ela não é absoluta, tá? O juiz analisa o caso para poder decidir se ele vai aplicar ou não os efeitos do artigo 344. Se ele aplica os efeitos do artigo 344, a presunção de veracidade, consideram-se verdadeiros os fatos alegados na inicial, aí ele julga antecipadamente o mérito. Se ele não considera isso, e aí nós vimos os 4 incisos em que isso não vai ocorrer, ele não vai aplicar o efeito do 344, o processo vai continuar normalmente, contudo o réu não vai mais ser intimado dos atos processuais, porém, segundo o parágrafo único do 346, ele vai poder, então, intervir a qualquer momento. Beleza, senhores? Tranquilo até aqui? Muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo. Estou à disposição dos senhores, tá? Que vocês precisarem, me mandem mensagem. Eu vou salvar essa aula, vou colocar essa aula lá no YouTube, tá? Vou colocar a aula no YouTube. Tá bom? Obrigado, valeu. Aí, voltou. Beleza, pessoal? E aí, o que vocês... A aula vai estar disponível no YouTube, tá? Para quem não pôde assistir, né? Eu sei que esses dias têm sido cansativos mesmo. Para mim também tem sido cansativo, porque... acabei de sair de uma live, comecei outra agora, mas é necessário, né, para que vocês não fiquem prejudicados nesse momento de crise. E aí o MEC autorizando, né, a portaria 343, para quem tiver dúvida, tá, o MEC autorizou que as instituições fizessem as aulas online, tá bom? Então é uma substituição autorizada pelo MEC, e aí no nosso caso eu estou fazendo essas aulas pelo Instagram, porque acho uma ferramenta mais democrática que mais pessoas têm acesso. Para quem não tem Instagram, para quem não tem acesso ao Instagram, para quem não pode estar no momento da live, eu deixo ela salva no Instagram e também salvo ela e coloco no YouTube para que vocês possam assistir essa aula no YouTube. Vai ficar lá à disposição, né, ad eterno, para quem precisar, tá? Então é só colocar lá no YouTube prof.marcospaulo, vai aparecer lá o meu canal, que eu criei o canal essa semana somente para fazer isso. E aí um compromisso que eu também estabeleço com vocês, meus amigos, a gente vai tornar esse tipo de interação algo mais constante, tá? Depois que voltar à normalidade, se Deus quiser vai voltar logo, a gente vai tornar esse tipo de interação via redes sociais algo mais constante. Eu vou fazer lives aqui para as revisões de todas as provas, de todas as turmas que eu tenho, tá? Então, esse é um compromisso que eu estabeleço. Como a gente não tem tempo hábil, e agora que não vai ter tempo hábil mesmo para fazer aula de revisão, até porque não tem previsão, aula de revisão, mas eu posso então fazer a revisão pelo Instagram, fazer a revisão com todas as turmas, para que a gente possa, então, para que vocês possam reforçar esse estudo e aí depois possam se dar bem aí nas provas. Beleza, meus amigos? Muito obrigado mesmo. Desculpem qualquer coisa se eu tiver falado muito rápido, né? Porque a gente tem uma limitação também, a gente tem uma limitação de tempo aqui no Instagram também, tá? Então eu estou à disposição de todos os senhores. Valeu mesmo. Tchau.